Boa noite, raras. Boa noite, Gé. Boa noite, Gé. Hoje estamos aqui para fazer o Clube do Livro. Isso aí, Mais um. E hoje trouxemos o livro A Única Coisa. Sensacional. E tem uma versão dele que fala, que tem como título Foco, né? Isso. É uma outra versão. Mas esse livro, ele, como todos os livros que a gente trouxe até agora, vem muito de encontro com aquilo que a gente fala no café, né? Certeza. E esse livro, para quem tem aquela dificuldade de ter foco, ou então de administrar as coisas que faz na vida, no dia a dia, esse livro é assim uma lição pra gente. Ele traz lições muito profundas, né? E eu nunca esqueço, assim, a frase que mais me chama a atenção do livro, que para mim define o livro, inclusive essa versão tem um coelhinho aqui na capa, é de que quem tenta pegar 2 coelhos ou mais coelhos não pega nenhum. Né? E isso é bem verdade na vida da gente. Então, estamos aqui para falar sobre esse livro. Eu e a Branco vamos trazer uma pincelada, assim. Esse livro, gente, é um livro muito profundo, né, Gé? Bastante. Ele é bem profundo mesmo, porque ele fala de diversas partes da vida, ele traz uma leitura bem profunda, de uma reflexão sobre a vida. Tanto que o autor, ele traz até uma reflexão de como a gente deve aproveitar a vida, viver a vida, né? É isso que eu ia falar agora. O que eu mais achei assim, incrível nesse livro, que por mais que ele fala de foco, mas ele deixa muito claro que foco não é a mesma coisa que trabalho. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas, eu tô sem foco, né? Tô sendo improdutiva. Não sou produtivo e tal. Mas nada tem a ver com aquilo que você faz no teu trabalho todos os dias, né? Não é porque você tá repetindo alguma coisa que você tá sendo improdutivo, ou porque, sei lá, vamos supor, você não vendeu aquilo que você tá literalmente sem foco. Não é isso, né? Sim. E ele deixa muito claro que é importante priorizar, mas não deixar de olhar para as outras áreas também, né? E ele quebra algumas coisas que às vezes foram vendidas para nós como verdades, né? Até mesmo pelo jeito com que a sociedade é hoje. Sim. Tudo muito rápido, tudo muito com pressa. Então, até o começo do livro, ele traz esse trecho de que as portas do mundo foram escancaradas para nós. Com o avanço da tecnologia, com a inovação. Hoje, nós recebemos informação em poucos dias o que os nossos antepassados recebiam uma vida inteira, né? E olha lá. E aí o autor, para iniciar o livro, ele já traz essa reflexão que esse mundo escancarado, essas informações todas escancaradas na nossa frente, por um lado, elas trazem uma visão de infinitas possibilidades. E realmente, hoje nós temos infinitas possibilidades, Sim. né? Até de estudo, de tudo. Tudo está muito, muito de fácil acesso para a gente. Só que aí tem um outro lado que é um pouco assustador e o autor traz como um efeito colateral, que é a sobrecarga. A sobrecarga é um efeito colateral desse excesso de informações escancarados, onde a gente vê muita coisa todos os dias e aí a gente tem dificuldade de escolher. De decidir o que fazer, né? E é muito engraçado porque eu mesma tive essa dificuldade em um momento da minha vida, que eu estudava tanto sobre tantas coisas e eu tinha dificuldade de escolher o que eu queria fazer, né? E muitas mulheres hoje que eu converso, que chega até mim, a gente compartilha sobre isso, a dificuldade de escolher o que fazer, com o que trabalhar, porque o tempo todo tá vindo coisa nova. Sim. E às vezes as pessoas, elas têm uma facilidade muito maior em desistir das coisas. Porque como tem aquela ilusão de que tudo tem que ser muito rápido, às vezes não dá tempo
Não tenha paciência, né? De esperar o processo. Isso, de amadurecer alguma coisa, algum projeto, e a pessoa já vê coisas novas. E aí a pessoa já se interessa por outras coisas. Sim. Né? E acaba desistindo daquele projeto. Então, o livro, ele traz um segredo que o autor traz como a única coisa. E ele diz assim, que essa única coisa, ela se repete nas histórias de pessoas que tiveram resultados extraordinários. Pessoas que tiveram sucesso, lembrando que ele traz, né, que o sucesso é relativo, é diferente para cada pessoa. Mas aquela pessoa que teve resultados extraordinários na vida, né? Bill Gates. Isso. Então, ele traz isso de que a única coisa esteve presente na vida dessas pessoas. Com certeza. E aí, a gente vai trazer aqui uma pincelada do que é essa única coisa, né? Então... Outra coisa também que no comecinho ali, eu achei bem bacana que ele falou, é que o mais importante na vida, então, é encontrar essa única coisa. Isso. Né? É esse, na verdade, o grande desafio de você... descobrir essa única coisa. Mas a partir do momento que você descobre e que você começa a se dedicar para essa única coisa, colocar essa única coisa em movimento de alguma forma, partir para ação ali em cima disso, todas as outras áreas da vida se movimentam também. Num nível de prioridade menor, mas elas também se movimentam. Então, essa é basicamente a importância do propósito real na vida da gente, né? Isso mesmo. E ele cita, né? Ele dá o exemplo que a gente hoje tem muito essa dificuldade de focar em uma coisa, né? E aí ele fala que todas as pessoas que tiveram muito sucesso, por exemplo, quem que você falou? Bill Gates, Silvio Santos. Vamos pegar, né? Outro dia eu estava assistindo o documentário do Arnold Schwarzenegger. Nossa, eu adorei também esse documentário. Então, assim, são pessoas que você não vê essas pessoas, a história delas, você não vê elas fazendo várias Mil coisas ao mesmo tempo. Elas focaram em uma coisa e fizeram aquilo. Parece que a vida inteira elas persistiram naquilo e chegou um período que elas tiveram um grande sucesso. E no próprio documentário do Arnold, ele toda a trajetória dele, mas você percebe que ele encerra ciclos para começar outro, né? Então, ele encerrou o ciclo dele de fisiculturista para ser ator. Ele encerrou o de ator para ser político. Então, você percebe que mesmo ele tendo sucesso nas 3 áreas ali, ele teve que encerrar. Ou seja, ele teve que desfocar de uma... Desapegar para focar totalmente na outra, né? Exatamente. E aí, o autor, ele traz, como eu acabei de falar, né, que existem algumas coisas que foram pregadas para nós e ele traz como mentiras, né? Então, ele traz essas 6 mentiras e quando a gente vai analisar a fundo, é bem real isso, né? Então, a primeira mentira que ele traz é que a gente acredita de que tudo tem igual importância, né? Tudo é importante igual. E isso é uma falsa... É uma ilusão na vida da gente, porque aí a gente tem aquela tendência a querer fazer tudo, equilibrar pratos, assim, né? E é aquilo que você falou um pouco, Jé, que às vezes a gente tá vindo uma nova oportunidade, uma coisa pra gente se dedicar, mas a gente não quer soltar aquilo, né, que tá ali, a gente tá apegado, né? E aí ele fala o seguinte: as coisas que mais importam jamais devem estar à mercê das coisas que importam menos. E aí ele traz uma reflexão que eu achei assim o máximo, que é que a roda, ela não precisa de graxa imediatamente só porque ela está rangendo. Então, digamos que a gente tem lá uma máquina e começa a sair fumaça do motor e a roda está rangendo. Pode ser que o motor ali você não perceba na hora, ou às vezes o motor está precisando de apertar um parafusinho, alguma coisa, ou às vezes você não está dando manutenção para aquele motor, você não se preocupa. Mas a roda rangendo, você vai correndo lá e taca a graxa.
que ela tá rangendo. Que irrita, né? Só que aquela roda rangendo, ela não vai causar um problema futuro. E o motor ali que você não tá olhando pode causar um grande problema. Com certeza. Né? E assim é na vida. Às vezes, por exemplo, eu não vou pra academia, né? Eu vou, sei lá, lavar esse monte de louça que tá aqui me incomodando. Eu não vou pra academia, eu vou dormir até mais tarde. Então, a gente acaba fazendo aquelas coisas que não têm tanta importância e aquelas que têm muita importância a gente não faz. A gente fica adiando. Exatamente. E aí, a segunda mentira que ele traz, que é o ser multitarefas. Eu achei o máximo isso. Principalmente pra gente mulher, né? Nossa, eu achei sensacional. Aquela coisa que é vendida de que a mulher é multitarefas. Ai, faz 5 coisas ao mesmo tempo. Né? E dizer que isso tá certo, tá aqui escrito que não tá. E você sabe que a primeira vez que eu ouvi isso, eu, quis teimar, assim. Eu falei, nada a ver, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E aí, quando eu entendi que ele traz um paralelo com os computadores, né? O computador, ele cria a ilusão de que ele faz várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade não. Na verdade, o computador, ele alterna entre uma coisa e outra. Tipo assim, você tá em várias janelas fazendo várias coisas, mas você tá o tempo todo clicando, mudando a janela e mudando e alternando. E lá no processador interno, o computador, ele só consegue fazer isso com muita agilidade, porque ele é uma máquina, né? Só que ele jamais vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ele está sempre alternando entre uma coisa e outra. Boa. E nós, seres humanos, não temos essa velocidade do computador para alternar entre uma coisa e outra. Então, ele traz que tem atividades que são, assim, não exigem concentração, né? São inconscientes, por exemplo, andar e falar ao mesmo tempo, comer e conversar com outra pessoa. Essas coisas, sim, a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Aquelas atividades que a gente faz no automático. Agora, quando exige concentração, a gente não consegue concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. E aí ele fala do malabarismo, né? Que, às vezes, a gente se torna meio que malabarista e fica tentando equilibrar várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso é muito prejudicial. Porque é frustrante e a gente não faz nada direito. Exatamente. Então, a gente não consegue dar atenção e concentração para várias coisas ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? A gente tem que alternar entre uma coisa e outra. Ele cita ali do malabarista que joga as bolinhas. Dá a impressão de que ele está fazendo várias bolinhas ao mesmo tempo, mas, na verdade, ele está jogando uma, pegando a outra, jogando uma, pegando a outra, né? E aí, nas atividades, a gente precisa fazer isso, a gente precisa alternar entre uma atividade e outra. E esse alternar, a gente perde tempo, a gente desconcentra. Então, no trabalho, em tudo que a gente for fazer na vida, se a gente tiver muitas coisas para ser multitarefa, no final a gente não está fazendo nada direito. Nada direito. Tudo ele fala ali, né? Você acha que está sendo multitarefas, mas na verdade você está só se embananando. Fazendo tudo mediano, né? Fazendo nada extraordinário, nada bem feito. Exatamente. E aí, a terceira mentira que ele traz é sobre a vida disciplinada, né? E isso é muito interessante, porque também a disciplina é uma coisa que é vendida, assim, por esses discursos motivacionais, que você tem que ter disciplina e tal. E aí tem uma coisa que casa muito com o que eu aprendo na PNL, que a nossa mente, toda vez que a gente escuta algo, ou a gente recebe uma informação, a mente ela faz uma leitura, ela faz um processamento. E aí quando eu escuto que para ter sucesso eu preciso ter muita disciplina, o que a minha mente faz? Não quero sucesso, porque a disciplina é um preço alto. Caro. Ou seja, se para ter sucesso eu preciso ter disciplina a vida inteira, a minha mente entende que é muito difícil ter sucesso. É muito penoso, né? Porque a disciplina já é uma palavra pesada. Né? Que a gente tem um histórico de conhecer a disciplina como algo pesado. E aí o autor cita que você não precisa... você precisa de menos disciplina do que imagina para ter esse sucesso.
E ele traz a disciplina como uma arrancada, como um motor de arranque. Que sim, para você desenvolver um hábito, por exemplo, a leitura. Tem que No ser começo disciplinado eu preciso um tempo. ser disciplinada, mas vai chegar um momento, é tipo você na academia hoje. Virou hábito. Eu falo com você, você tá todo dia indo na academia, né? E para você não é difícil. Não. Inclusive, quando você fica sem ir, Já sinto falta. aquela vez que você estava iniciando no trabalho lá em Concórdia, falou, pelo amor de Deus, eu preciso ir pra academia. Né? Então, você sente falta, porque já é um hábito na tua vida, né? E então, ele traz a disciplina como isso, da gente não pensar que, para ter sucesso, para ter uma vida bem-sucedida, eu preciso ter disciplina sempre. Não, eu só preciso desse arranque e depois as coisas se tornam um hábito, né? E outra coisa que ele fala também nessa parte é que ainda assim, né, tipo, quando você tem que ter aquela disciplina naquele determinado tempo até que aquilo vire um hábito, mas mesmo assim procurar não fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Você não, vou começar a ler livro, meditar, vou começar a meditar ir pra academia, falar inglês e ir pra academia. Esquece, gente, faz uma coisa de cada vez até aquela coisa virar o hábito, aí depois troca e vai pra outra. Isso, aí é mais fácil. Ele fala, desenvolva um hábito por vez, né? Isso aí. E eu achei muito sensacional isso também, porque geralmente a gente tem aquela, agora eu vou ter hábitos saudáveis. Sim. Então agora eu vou começar dieta, academia, vou meditar, vou tomar água, né? E quando você se pega ali no meio, você não fez. Ou você foi na academia um dia, tomou 2 dias água, a comida já abandonou porque nem lembrou. Então eu achei muito bom isso de fazer, se tornar um hábito de uma vez. Uma coisa por vez, né? E é bem interessante isso, porque a nossa mente, ela é empolgada, né? Tipo assim, no começo eu vou conseguir fazer tudo, que nem ele fala lá, né? Que, chegou um momento da vida, ele queria fazer tudo. Tudo, Vou fazer tudo, vou ser o cara mais desenvolvido. E daí, no final, não consegue fazer nada. Não fez nada. E a nossa vida é bem assim. A gente se empolga, vou fazer tudo. Vou fazer isso. E daí, no final, não faz nada. Exatamente. E passa ano e continua aí. mediano, né? Então, essa foi a terceira mentira, né? A vida disciplinada. E daí, a quarta mentira é a força de vontade infinita. Eu já tinha ouvido alguns autores falando sobre a força de vontade, de que a gente não pode depender da força de vontade e tal, mas nunca nesse nível assim. Que ele traz muito claro que a força de vontade é igual um músculo, que ele cansa. Isso. Quanto mais você usa, mais ele cansa, precisa de um descanso. É bem a história que você fez hoje, né, Gê? Sim, é muito. Precisa recarregar. Precisa. Ele traz a força de vontade como uma bateria. E a gente, às vezes, acha que a nossa bateria é infinita. A gente usa. Então, quando a gente tá com a força de vontade lá em cima... Quer fazer tudo. Quer fazer tudo. E a gente vai. Só vai. E a gente só para quando a bateria quando não tem zerou. Mais força pra se mexer, é verdade. E aí, às vezes, a gente se frustra porque tá cansada, porque tá... Sim. Mas a gente não faz aquela pausa. É igual o celular. Meu marido sempre fala, né? Não deixa zerar a bateria do celular. Tem que carregar, tem que dar o tempo. Sim. E aí a força de vontade ele traz como essa bateria. E eu acho isso incrível, porque pode ver, a mulher, além de tudo, ela é cíclica, né? Então vai ter aquela semana que a mulher tá a 1000, né? E vai ter aquela semana que não tá tanto. Então, esse recarregar a bateria e entender que a força de vontade nem sempre vai estar ali disponível, às vezes ela vai estar num nível baixo, você precisa recuperar, e se a gente não entende isso, a gente se frustra, desiste, né? Exatamente. E ele fala também nessa questão do foco, que é justamente, vamos pensar que você encontrou na tua vida aquela única coisa que o autor fala, os autores falam. A única coisa, você encontrou. Então, aproveita o teu pico de vontade ali sobrando, de energia, minha força de vontade está. E a primeira coisa que você faz é gastar com isso. A prioridade. O que é mais importante? É a minha única coisa, então eu vou lá e vou gastar com isso. Porque aí,
quando você chegar no final do dia, que você já tá esgotado, que a tua força de vontade já acabou, você não vai precisar tirar aquela força, sei lá da onde, para fazer aquilo que é prioridade para você. Então, começa fazendo o que é prioridade, gastando a tua energia com o que é prioridade. Que depois, que não é tão prioridade assim, não tem problema se você adiar, não tem problema se você perder um pouquinho, ou não fazer, ou não meditar 30 minutos, medita 10 e assim vai, né? Então, eu achei isso interessante também. Que o nível de prioridade das coisas é o que você tem que gastar de energia com elas. Ele fala, inclusive, das listas de tarefas, Sim. né? Que normalmente, a gente, quando vai fazer uma lista de tarefas, a gente coloca lá uma série de coisas, né? E aí, a gente vai fazendo conforme, sei lá, no aleatório, né? Ou a gente coloca essa lista por ordem do que as coisas vêm na mente. Por exemplo, eu vou fazer minha lista de tarefas aqui do dia de manhã. Vem na mente, eu vou colocando, Sim. né? E nem sempre a gente pega essa lista e define prioridades. É né? É verdade. E essas prioridades não é a roda que está rangendo. Sim, É exatamente. aquilo pensando lá no longo prazo. Pensando lá no teu sucesso, naquilo que você quer no futuro. Né? Então, ele traz essa coisa de que a gente precisa, para fazer a lista de tarefas, a gente precisa definir o que eu preciso fazer e o que eu posso fazer. Isso aí. Né? E aí, a quinta mentira é essa também. Gente, eu mesma acreditava muito nessa coisa do equilíbrio. Poxa, eu preciso manter o equilíbrio, né? E aí ele traz que o equilíbrio é a maior ilusão da vida da gente, né? E é verdade. Não existe o equilíbrio. Não existe. Se a gente ficar tentando buscar esse equilíbrio o tempo todo, é um pouco desgastante. Então, ele traz um outro olhar. Ele traz o olhar do contrabalançar. E aí ele diz que quando a gente age com prioridades, automaticamente, em algum momento, alguma parte vai ficar em desequilíbrio. Por exemplo, eu estou numa fase da minha vida que eu estou focando no profissional. Essa é a minha prioridade agora. Automaticamente, talvez a minha vida social fique um pouco de lado, diferente, desequilibrada ali. Sim. E tal. Não fique aquele equilíbrio de tempo, de concentração. Sim. Agora eu vou ser mãe. Eu vou igual a pediatra do meu filho, né? A pediatra do meu filho, querida, ela, desde que eu tive meu filho, que eu conheci ela, parecia que ela morava no hospital, ela era só médica. E agora ela vai ter bebê, então ela já está avisando que ela vai dar uma pausa, nos atendimentos. Sim. Então é isso, a prioridade nesse momento é ser mãe, então a vida profissional talvez fique... Então, não existe sempre esse equilíbrio. E esse contrabalançar é exatamente isso. Agora eu vou cuidar mais da parte profissional. É esse meu momento. Então, vai contrabalançar. Daqui a pouco eu vou dar mais atenção para esse outro lado. E quando a gente entende isso, a gente não se sente culpada. Exato. Nossa, eu estou trabalhando mais e não estou tendo vida. Tô tendo vida, mas daí o meu trabalho tá difícil, tá largado. Ou então até a própria vítima, assim, né? Porque daí às vezes você fica lá dizendo assim, eu não tenho tempo porque eu trabalho demais. Sim. Mas eu não posso encontrar você porque Mas também é importante você olhar para... Vamos dizer que você dividiu aí, equilibrou tua área profissional com 70-30. É importante você olhar para o 30 também. Sim. Isso é o contrabalancear que ele fala. Exatamente. Você ter as prioridades e cuidar com a atenção. E daí ele traz essa frase, que até quando a gente chegou aqui eu falei para Branco, eu falei, cara, essa frase é a frase da vida, assim, né? Porque que ela já acabou de falar, é importante você dar atenção. E aí ele traz uma reflexão da vida, de que, claro, o trabalho é importante, mas existem coisas que não podem ficar sem a sua atenção. E ele traz uma analogia que explica tudo, que o trabalho é uma bola de borracha. Se você soltar ela no chão, ela quica e volta.
Já a família, a saúde, os amigos, a sua integridade é uma bola de vidro. Se você soltar no chão, ela quebra e não volta mais. E ela não é verdade. É muito perfeito isso, né? O casamento. É. Se você soltar o casamento, quebra. O seu filho, se você soltar esse momento com o seu filho, ele cresce, não volta mais. Exatamente. Então tem coisas que, inclusive o Cortella, ele traz isso, que tem coisas que são fundamentais e tem coisas que são essenciais. Tipo, a família, a saúde são essenciais, não tem como. Né? E as outras coisas são fundamentais. Sim. O trabalho, é preciso disso, mas são secundários. Exato. Né? E às vezes a gente se perde, a gente não consegue... Ou eu vou para esse lado do trabalho e daí solto a bola de vidro lá que cai e quebra. Por isso a importância, né, da gente olhar, não só sair fazendo as coisas, né, mas parar, olhar, planejar, sentir o que está acontecendo, sentir as emoções de fato, né, porque eu não sou, claramente nunca fui essa pessoa, né, eu sempre fui aquela pessoa de, tipo um tratorzão, assim, só vai. E agora eu percebo que olhar para esse tipo de coisa, o que eu estou fazendo, onde eu quero ir, o que eu estou fazendo para chegar lá, de que forma eu posso me organizar, o que eu preciso priorizar, isso faz toda a diferença para onde você vai. Exatamente. E aí a última mentira, né? A sexta mentira é aquela de que a nossa mente, às vezes, acha que pensar grande é ruim. E aí, nisso aqui, já vem um pequeno spoiler da nossa imersão. Porque isso aqui tem muito a ver com o que a gente vai trazer na imersão, que vai acontecer dia 5 de agosto. Então, já se preparem aí, já vão se inscrevendo, porque são poucas vagas. E a imersão vai ser algo assim... É um ensinamento que nós vamos trazer, que é meio que uma escola da nossa vida, né? Com o Café Mágico. Tudo que a gente passou, o que a gente fez para chegar até aqui, como meras mortais chegaram aonde chegamos, né? Então, se liga aí na imersão. E aí vem esse ensinamento de que nós somos afastados do nosso objetivo ou do sucesso não por obstáculos. Isso é muito interessante, porque não são obstáculos que nos afastam do nosso objetivo, e sim um caminho livre para um objetivo inferior. Uau! E é isso, ao invés de eu tá indo para o caminho do meu sucesso, que às vezes tem obstáculos, eu não tô nem indo para os obstáculos, eu tô indo para um caminho mais fácil, para um objetivo inferior. Sim. E daí ele traz lá os quadrados, né? De que a nossa mente... Eu não posso trazer muito spoiler aqui, né? Porque isso a gente vai tratar na imersão. Mas a nossa mente... você pode cuidar quando você fecha os olhos e a gente fala a palavra grandes resultados, né? Grandes metas, grandes objetivos, sucesso. Essas palavras, às vezes, a gente tem medo delas. E quando a nossa mente faz a leitura dessas expressões com medo, automaticamente ela cria um bloqueio de que eu preciso me sentir segura num objetivo menor. Você pensa que dá medo, você pensa que está muito distante, isso, né? Você começa a pensar que é muito difícil. Não é pra mim. Não é pra mim. Tudo isso vai... Não, basta pensar, se alguém chegasse pra nós... Em agosto do... Cara, agosto do ano passado. Um ano já, gente. Um ano. E assim, só um ano, né? Só um ano, na verdade. Que passa muito rápido. Mas se alguém chegasse em agosto do ano passado e falasse assim, que nós ia estar aqui no podcast. Vocês vão ter um clube de mulheres, de desenvolvimento de mulheres, com 20 e poucas sócias. Vocês vão estar desenvolvendo ações na cidade para 50, 60 mulheres. Vocês vão estar palestrando, vocês vão ter um podcast... Não, esquece, né? Isso, eu ia rir, na verdade. Isso foi vindo aos poucos, conforme a gente foi abrindo nossa mente e trabalhando aqueles conhecimentos que a gente vai trazer. Mas, assim, e aí ele traz uma coisa chamada megafobia, que é o medo do grande. Eu tinha muito isso.
Ainda tenho, Eu ainda tenho. Eu vou... Não tô tão superada assim. Acho que você tá um pouco mais ainda. Mas eu ainda sou mais cagona. E aí ele traz isso, né? Que pensar grande não é ruim. É bom. Porque quanto mais... Tudo que a gente for viver, primeiro a gente tem que pensar, né? Primeiro tem que existir na mente. E se a gente não pensa grande, a gente nunca vai alcançar o grande, Exatamente. Né? E às vezes a gente não quer pensar o grande para não se frustrar, né? E tem algo que o livro fala também, pra mim foi tipo... Eu acho que eu até vou escrever essa frase lá na minha parede. Que ele fala assim, que sonhar alto não tem relação com quem... sonhar alto, na verdade, tem relação com quem você pode se tornar, não com quem você tá agora. Sim. Então, não é sobre o que... eu tô sonhando que eu vou ter um carro, uma casa na praia, não sei o quê. Se você sonhar e se colocar na realidade que eu tô hoje, é óbvio que eu vou me frustrar. Vou dizer, da onde? Tá muito longe, nunca vou conseguir isso. Mas não tem a ver com o que você tá fazendo, ou quem é você agora, tem a ver com quem você pode se tornar. Então, quem eu posso me tornar pode me dar uma casa na praia, um carro, um avião, um foguete, o que né? for, né? Enfim. Então, eu achei isso muito legal, que sonhar alto não tem relação com quem você é quem você pode se tornar. Sim. E essa coisa do sonhar alto, às vezes a gente fala, né, de coisas materiais, mas, gente, o sonhar alto é sobre liberdade. Nossa. Sobre eu poder escolher o que eu quero fazer, o que eu quero comer, sabe? Sim. O que eu quero estudar, quero fazer um curso, pagar, custa tantos reais, eu quero fazer. Não me frustrar porque eu não posso agora, né? É isso. Essa liberdade de tempo, o poder de escolha, né? E o sucesso de cada um é diferente. Com certeza. Mas muitas pessoas vivem nessa prisão mental, né? Que eu tenho que fazer isso, porque é isso, porque minha vida é isso. E não é assim. E o resto da vida eu vou fazer isso porque... Tá bom, assim. Sei. Então, agora não vou dar mais spoiler dessa parte, porque vai ter algo muito especial na imersão para vocês. É isso aí. Estejam lá, né? Pelo amor de Deus. Bom, uma das coisas também que o livro traz com muita sabedoria também é meio que uma dinâmica que eles encontraram, assim, para fazer a gente encontrar a nossa única coisa. Então, eles falam muito que existe uma pergunta foco. E essa pergunta foco é quem vai guiar você e as suas ações para o próximo passo. Então, basicamente, essa pergunta foco, ela tem duas... como é que eu posso dizer? Ela tem duas funções. Uma delas é encontrar a direção certa para a tua vida. E a segunda é encontrar a atitude certa que você precisa para ir de encontro, né? Com aquela direção. Essas duas coisas já tá bom para mim. Então, exatamente. Se você encontrar isso, você já encontrou sua única coisa. Você precisa só mesmo focar naquilo ali e ir para frente. E claro que é difícil você responder isso, né? Muitas pessoas já têm vamos dizer assim, o privilégio de já ter encontrado um propósito, já ter encontrado um foco. Muitas pessoas estão buscando, né? Mas eles falam que você só pode fazer essa pergunta, tipo, uma vez para você decidir o que você quer. Então, eles fizeram meio que mas Jéssica, que pergunta que eu vou fazer para me responder? Qual que é o meu propósito da vida? Pelo amor de Deus, né? Então, pensando nessa dificuldade que as pessoas iam ter de encontrar essa pergunta para fazer para si mesmo, eles construíram essa pergunta de uma forma que você pode adaptar com o que você está fazendo, né? Pode adaptar as direções. Então, a pergunta que eles trazem é muito boa, que é assim: qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todas as outras coisas se tornam mais fáceis ou desnecessárias? Nossa, muito bom isso. Cara, pega essa frase e começa agora a pensar qual que é a única coisa que eu posso fazer para movimentar minha vida inteira, que o resto vai ficar fácil. O resto vai ser o resto, entendeu? Tipo, o resto vai fluir. Então, gente, pensa
Quantas coisas a gente faz para tapar buraco, pra né? tapar buraco, que não faz sentido nenhum, ou que de repente você pensa que aquilo vai te levar a algum lugar e não é, sabe? Então essa pergunta eu achei ela assim muito assertiva, e ela é realmente assim muito consistente, porque quando você responder ela, vai ficar muito claro e muito evidente qual que é assim o teu propósito, qual que é a tua prioridade, aonde você tem que colocar o teu foco. E claro, né, que você pode fazer essa mesma pergunta em todas as áreas da sua vida, né? Então, você não precisa fazer só para o trabalho, você não precisa fazer só, mas você pode fazer para as outras áreas também, para entender a prioridade de cada uma das áreas, sabe? E eu achei incrível isso, porque às vezes a minha prioridade não é o trabalho nesse momento, a minha família e assim sucessivamente, né? Então você pode também adaptar as outras áreas, mas o importante é que você consiga respondê-la. E eu tô o dia inteiro pensando em responder essa frase, gente, vocês não têm noção. Eu não vou nem dormir. Brincadeira. Mas eu achei muito incrível, porque ela é muito, embora ela seja complexa, ela é muito direta. Sim. Né? E você sabe, já que eu sou da seguinte opinião. Quando eu li esse livro pela primeira vez, a gente fica naquele anseio, né? De, qual é a minha única coisa? Qual é a minha única coisa? E quando você pega essa pergunta, você escreve ela num papel, todo dia você vai se perguntando a cada parte do dia. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu tenho um monte de demandas de coisas para fazer. Só que aí eu me faço essa pergunta a cada coisa que eu for fazer. É aquela coisa das escolhas, né? Sim. Por exemplo, eu posso acordar mais tarde e sair toda atropelada para a vida, ou eu posso acordar mais cedo, fazer ali uma oração, fazer um momento, enfim, o que cada um pode fazer, tomar um café com calma. E aí vem a pergunta, né? Qual que é a única coisa que eu posso fazer que vai, por exemplo, de manhã cedo? Tem uma única coisa que eu posso fazer que vai tornar todo o meu dia melhor. Por exemplo, se eu acordar de manhã e fizer uma oração, já torna teu dia melhor. O meu dia, tenho certeza que eu já vou estar me preparando. Sim. Se eu acordar de manhã, respirar, falar algumas afirmações para minha mente e preparando ela para o dia, perfeito. Tem muita coisa que eu vou lidar bem melhor. Sim, com certeza. Então, essa pergunta serve para o teu dia, serve para a tua semana. Exatamente, serve para todas as áreas. Para o mês, para a vida. Isso aí. Nossa, eu achei incrível isso daí, porque às vezes a gente quer fazer algo grande. Sim. Como, por exemplo, achar o propósito da nossa vida. Então, a gente tem esse anseio de fazer essa coisa grande, extraordinária, e a gente não consegue. E a gente se frustra. Mas se a gente parar e começar a fazer pequenas coisinhas no dia, como, por exemplo, fazer essa pergunta de manhã e conseguir responder que nem a Jéssica, que consegue ter a noção de que ela precisa fazer a oração dela, ou eu, por exemplo, gosto de ir para academia. Cada um vai ter o seu... Você já coloca aquilo em prática, você já torna aquilo um hábito, você já começa a ter o dia melhor e assim você vai crescendo. Então, uma mudança pequena, às vezes é o que vai te levar a chegar naquela mudançona, naquela decisão gigante que você tem. E você não precisa fazer o contrário, né? Começar lá do grande e vir diminuindo. Então, você pode pegar essa pergunta a foco como uma inspiração para você criar novos hábitos, para você fazer coisas diferentes, coisas novas, melhores, né? E claro que tudo isso que você for fazendo pouco a pouco vai te levar, de repente, a única coisa real, aquela coisona, né? Que fala muito. Exatamente. E a gente vai falar lá na imersão também sobre propósito, né? E essa coisa do propósito, eu e a Branco, foi uma das coisas que a gente teve a experiência de sentir na pele. Esse negócio de encontrar um propósito pelo qual a gente luta todos os dias, a gente conquista todos os dias e a gente sabe que a gente está indo na direção certa, né? A gente teve essa experiência. Só que antes de tudo isso tem uma outra coisa, né? Que aí a gente vai trazer lá na imersão para vocês, que não vem ao caso. Mas sempre que a gente está separado desse propósito, a gente vai ter dificuldade de foco. Exatamente. E até aproveitando, né, o gancho aí que a gente está falando de propósito,
Tem uma parte, um capítulo que ele fala sobre resultados extraordinários. Uhum. E ele fala muito que quanto mais produtivas são as pessoas, mais o propósito e a prioridade delas motivaram elas e direcionaram elas. É que ele fala da paixão, né? Isso, de fazer exatamente. Então, assim, nossa, a pessoa super de sucesso lá e tal, propósito lindo. Mas ela tem muito claro isso na cabeça dela. Ela tem uma prioridade muito grande naquilo ali. Então, o foco dela é muito diferente do que se ela fizesse 1000 outras coisas, né? Uhum. Então, que nem a gente falou anteriormente, ser produtivo nada tem a ver com você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem a ver com você fazer aquilo muito bem feito, né? Você ter, de fato, aquele foco. E, claro, quando se define um propósito, você constrói convicções que o levam a decisões mais rápidas. Então, também fica mais fácil, né? De você pensar, de você tomar atitudes quando você tem isso muito claro. E quando eu tô falando de propósito aqui, eu tô falando não só de um propósito gigante, por exemplo, que a gente tem com o Café Mágico, mas daquilo que a gente acabou de falar sobre ações pequenas no dia. Então, meu propósito é acordar mais cedo para eu me organizar. Então, bora ali, entendeu? Ter aquilo, sabe? Que automaticamente, quando você conseguir fazer isso, você vai conseguir planejar teu dia melhor, você vai conseguir pensar melhor, não aquele atropelo de coisa, de telefone já tocando e tudo mais. Então, quando a gente fala aqui de propósito, tomem isso também como inspiração para pequenas coisas. Sim. Porque eu acho que faz diferença também, né? É aquela coisa de fazer o mínimo, né? Exatamente. E aqui ele fala também, sempre que se define um destino, surge a prioridade. Então, isso é aquilo que eu devo fazer. Então, por exemplo, a gente tem, é claro, onde a gente quer chegar, por exemplo, com o Café Mágico. Uhum. A partir desse momento, nós temos desenhado tudo que a gente precisa fazer. No mês que vem, vou dar um spoiler também, o café tem milhares de coisas que vão acontecer. Maravilhoso. Maravilhoso, uma melhor que a outra. Então, a gente tem que ter muito claro e muito organizado quais são as nossas prioridades. Para que cada uma dessas coisas saia com um resultado bom, um resultado extraordinário. Ali como ele fala, né? E é isso que eu achei legal também dessa parte de resultados extraordinários. E tem duas partes do livro que eu peguei também, que ele fala sobre 3 compromissos do sucesso. Cara, olha esse primeiro. Siga o caminho da maestria. Não se trata de uma jornada, mas de uma eterna busca por experiência e expertise. Eterna busca. Gente, não precisa falar mais nada, né? Sim. É literalmente uma eterna busca. É literalmente você tá sempre pensando, saindo fora da caixa, você estudando, você se preparando, você se desenvolvendo. É eterno. Uhum. E a gente sempre vem falando muito disso, dessa questão de o autoconhecimento, ele é uma busca constante que a gente vai ficar fazendo pro resto da vida. Talvez isso também seja, porque talvez teu sonho mude, talvez teu propósito mude, Sim. talvez daqui a um tempo você já esteja fazendo outra coisa, daqui a um tempo o propósito do café seja ainda maior do que ele já é. E o prazer está nessa jornada, né? E todo mundo que começa, porque às vezes você fala para uma pessoa que ainda não está nessa conexão, né, de se autoconhecer e tal, que a pessoa ainda não começou esse caminho ou está começando bem no início, às vezes parece essa coisa de até quando eu vou ficar, antes mesmo quando a gente estava conversando, né, olhei para minha criança interior e tal. Às vezes dá aquela impressão, meu Deus, sempre que eu olho tem alguma coisa para curar, para fazer, meu Deus, mas eu nunca vou me curar, né? E aí, assim, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, isso também se torna um hábito e isso se torna uma rotina na nossa vida. Tudo que a gente faz, a gente olha, a gente se autoconhece. Por que eu estou fazendo isso? Às vezes, eu tenho períodos na minha vida, por exemplo, os últimos dias, eu não estou conseguindo tomar água. Aí, hoje, eu parei e falei assim,
Jéssica, por que você não tá tomando água? O que tá acontecendo? O que tem ali, né, te atrapalhando? Você não tá conseguindo lembrar? Você não tá, sabe? É diferente o olhar que você tem pra tua vida. Exatamente. Por que você não tá conseguindo aquilo? Então, esse autoconhecimento, essa eterna busca, ela não é um peso. Não. Ela se torna prazerosa com o tempo. O prazer está nessa busca. E até porque você consegue também se identificar as coisas mais, de forma mais rápida, né? Você não fica ali sofrendo muito tempo, tipo, a Jéssica vai precisar ficar desidratada para ver que tava faltando água, entende? Então você consegue olhar para aquilo ali e tomar uma atitude final mais rápida, né? Enfim, se cuidar, se fazer alguma fazer coisa, algo, isso, né? Exatamente. A parte emocional também, eu percebo muito isso em mim e das próprias mulheres que vêm para o café, assim, como elas vão evoluindo, que você tem decisões para tomar quando você não está bem emocionalmente. Você tem várias coisas que você pode fazer e deve fazer, né? Sentir a emoção é uma delas, que às vezes a pessoa não sente, foge, né? Fazer alguma coisa com aquilo. Então, tem várias decisões que se tornam mais fáceis quando você se autoconhece, quando você está nessa busca, né? Exato, exatamente. E o segundo caminho, compromisso, né, do sucesso, ele traz mude de E para P. O E significa empreendedor. O empreendedor, isso não é uma crítica, isso é o que o livro está falando, né? Vamos dizer assim. Ele realiza bem uma técnica, ele realiza com energia, com entusiasmo, ele tem habilidades naturais para fazer aquilo. Então, esse é o empreendedor. Só que habilidades naturais possuem níveis de produtividade. Ou seja, ela pode chegar num momento que ela entra naquele estado de platô, que ela não vai mais para frente, mais para trás, fica estagnado. Então, esse é o empreendedor, é o papel do empreendedor, é a mente do empreendedor. Ele faz. E ele possui habilidade para fazer, habilidades que já vieram com ele, né? Posso desenvolver? Sim, pode desenvolver, pode, né? A gente pode sempre estar se autodesenvolvendo nesse sentido. Mas o empreendedor, naturalmente, ele já tem aquela habilidade. Mas aquela habilidade, ela vai chegar num ponto em que ela para. Então, qual que é a função do P? O P vem de proposital. Por quê? Porque essas pessoas propositais, elas buscam superar as habilidades naturais. Então, se eu sei que eu tenho uma habilidade e estou fazendo alguma coisa da minha vida com aquilo, quem faz propositalmente sabe que ele vai até aquele ponto, então ele eleva a régua dele. E isso significa se desafiar, né? Se desafia o tempo todo. Por isso que esse é um compromisso do sucesso também, porque você não pode olhar para aquelas tuas habilidades, olhar para aquilo que você faz muito bem feito e se contentar com aquilo. Você tem que estar sempre buscando mais. Então, isso é pensar de forma proposital. Isso é realizar mais, coisas muito acima da tua média, muito acima da tua habilidade. Porque senão você cai na zona de conforto e nada mais vai pra frente. Tá bom assim, Então, esse é o segundo, né, caminho que ele... compromisso, Jéssica, do sucesso, que eu acho bem interessante. E o terceiro, esse é óbvio, né, gente? Viva o ciclo da responsabilização. Então, tomar o controle dos seus resultados, se tornar o único responsável por eles. E a autorresponsabilidade que a gente fala sempre também. É isso mesmo. E você falou de todos... Sim, é 3 só. E tem uma coisa que a gente já falou sobre a autorresponsabilidade aqui no livro O Poder da Autorresponsabilidade, né? Mas tem uma coisa que o autor traz que foi uma das coisas que mais me impulsionou a tomar o controle da minha vida, sabe? E aí foi um outro livro que eu li também, que a gente pode inclusive trazer aqui, que é o Antes de Partir. Só que esse autor, ele cita aquele livro. E aí ele traz alguns arrependimentos das pessoas no finalzinho da vida, né? Esse livro, Antes de Partir, também é muito
virada de chave, assim. E aí o autor, ele traz esse incentivo para você se autorresponsabilizar pela sua vida. Que é, por exemplo, um dos arrependimentos é: eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Eu gostaria de ter mantido mais contato com os meus amigos ou com as pessoas que eu amava. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu gostaria de ter tido coragem de levar uma vida fiel a mim mesma e não ao que os outros esperavam de mim. Então ele traz, assim, algumas frases que é um motivador, né? Ou eu tomo o rumo da minha vida, ou eu tomo as rédeas da minha vida. Sim. Ou quando chegar lá no final, eu vou ter vivido uma vida para os outros, ou pelos outros, né? Pelas regras dos outros. Pelas regras dos outros, né? Ou então eu vou ficar me culpando, de repente, por um resultado ruim, né? Também pode acontecer, tipo, não deu certo o meu negócio, tive que fechar. Mas aquilo é uma consequência de coisas, de ações que você... Ações talvez erradas, ações mal pensadas, e pronto, e acabou, e bola pra frente, entendeu? Porque às vezes as pessoas também ficam carregando muito essas coisas dentro delas, né? Tipo, não tenho sucesso, não dei certo. Mas eu acredito que quando você toma as rédeas e você tem claro essa coisa da autorresponsabilidade, você entende que fez o que deveria ter feito, né? Ter sido feito, né? Eu também acho. Inclusive, agora me lembrei da nossa Rara lá, do grupo essa semana, da mudança. Sim. Eu achei muito bonito também aquilo e achei bem autorresponsável. Porque não, né? Ela manteve, assim, aquela postura de não, dei certo até aqui, agora daqui pra frente. Eu achei muito incrível isso também. Foi uma atitude bem madura mesmo. E é isso. Esse livro fica a indicação para quem quiser ler. Não sei se tem mais algum pensamento. Eu tinha 4 ladrões da produtividade. Mas isso eu vou falar bem rapidinho, porque ele é bem autoexplicativo. Primeiro, inabilidade de dizer não. Sim. Gente, aprendam a dizer não, é libertador. E assim, nenhuma pessoa de sucesso diz sim para todo mundo, né? Então isso a gente tem que aprender. Medo do caos. Lembra quando você falou, se eu tô focada no meu trabalho, a outra área vai desestabilizar? A baguncinha. É isso, não tem que ter medo, que isso vai acontecer naturalmente, mas em algum momento tudo se ajeita. Então não tenho medo de viver esse caos. Gente, eu tenho uma dificuldade com isso, porque assim, depois que eu comecei a trabalhar de casa, montei o escritório lá em casa e trabalho de casa no digital... Gente, eu simplesmente tenho dificuldade de sentar para trabalhar se tiver um monte de roupa para dobrar. Se tiver uma louça suja na pia. Sim. E acho que é bem esse o pensamento, né? Não tenha medo da baguncinha lá, se você tem essa prioridade aqui, Exatamente. Né? Se a tua prioridade naquele momento, naquelas X horas é teu trabalho, a roupa vai mofar lá, minha filha. Vai deixar lá, entendeu? Depois que você vê aquilo ali. É bem isso aí. Não tenham medo de fazer isso, né? Tipo, isso não te torna uma dona de casa ruim só porque a roupa tá lá. Mas não tenho medo do caos, não tenho medo de uma área ficar desestabilizada, da outra tá lá em cima, porque isso naturalmente vai acontecer, mas vai dar certo, uma hora as coisas se encaixam, tá? Maus hábitos de saúde, que é o que a gente tava falando ali fora antes, né? Sim. Gente, não é que precisa, pelo amor de Deus, ser... né, do nada virar bodybuilder, mas assim, tem que se cuidar, porque não é para agora, é para depois, é pro resto da tua vida, é o teu corpo, é a tua casa, você tem que se cuidar. Então, criar hábitos pequenininhos, tomar uma água, comer saudável, fazer 3 refeições saudáveis, cortar não sei o quê, ir para academia. Não, odeio academia, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa, abdominal na sala, no tapete da sala. Hábitos saudáveis são extremamente importantes para quem quer manter a produtividade. E o ambiente não apoia os seus objetivos. Óbvio, né, gente? Quando o ambiente não favorece, quando as pessoas estão ali te julgando, isso realmente é algo que vai atrapalhar a tua produtividade, né? Sim. Mas aí cabe a você também tomar uma atitude em relação a isso.
em você dar ouvidos para as pessoas, ou você se manter naquele local. Aquilo faz bem para você ou não faz? Então, tudo isso acaba roubando muita energia da gente, acaba roubando, desfocando a gente do sucesso, das nossas prioridades. Então, comecem a olhar para isso também. A ambiência acaba fazendo o que nós somos, né? Exatamente. Porque o que nós somos não, o que nós nos tornamos. Nos tornamos. O que nós somos é a nossa essência. Mas a ambiência... Eu vi um vídeo hoje que era uma sala de entrevista, né? Era um teste que eles fizeram, não sei se você já viu. Uma sala de entrevista, daí a pessoa que estava fazendo o teste lá chegou, né? E aí, a cada tantos segundos ligavam uma luz ou tocavam um som lá, todas as pessoas se levantavam. Era, tipo, combinado, né? Todas as pessoas se levantavam. E aí, o entrevistado, a pessoa que estava ali aguardando para ser entrevistada e tal... Teoricamente, todos eram candidatos, né? Só que aqueles outros eram atores. Na primeira vez, ele ficou olhando, não entendeu nada. Aí, na segunda vez, todo mundo levantou, ele não entendeu nada. Na terceira vez, ele levantou também. Levantou, gente. Sentou, e aí ele começou a fazer o que todo mundo estava fazendo. Mesmo sem saber por que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo. Sim. Simplesmente pela ambiência, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Nossa, que legal, gente. E é incrível. Aí hoje eu vi um outro vídeo, inclusive, do elevador, né? Que o cara tava no elevador, aí entra 4 pessoas. E essas 4 pessoas, um senhor, uma mulher, uma menina, tipo, elas ficam uma atrás da outra, assim. E ele num canto, né? E aí ele começou a olhar, assim, de repente ele pegou e foi na fila. Foi atrás deles. Automaticamente, assim. Deve ter pensado, não sei por que estão fazendo isso, vou fazer. Então, é um exemplo da ambiência, que mesmo sem saber ou sem entender, a gente acaba se comportando e fazendo o que aquele ambiente está... A importância de cuidar disso, né? Porque nós somos a média das pessoas que andamos, sim, né, gente? Então, e é isso que eu tinha aqui. É isso? É isso. Então, fica a dica para quem quiser ler esse livro. Eu sou aquela pessoa que, assim, todo livro que eu leio, eu falo, e esse livro? Mudou minha vida, esse livro você tem que ler. Mas, assim, esse livro é realmente algo surpreendente. Eu confesso que quando eu li ele, eu meio que julguei pela capa, assim. Vai falar de foco, aquela coisa de trabalho, sim, de produtividade e tal. Mas não, ele fala sobre vida. Isso é muito importante. Ele é um livro bem profundo sobre a vida. E... Então, fica a indicação para vocês lerem. Se chama A Única Coisa. E é isso. Então, semana que vem estaremos aqui para mais um podcast. E fica o convite para você se inscrever para a imersão, que vai ser uma oportunidade única, maravilhosa de estar com a gente. A gente vai trazer um pouco disso e muitos outros conhecimentos que a gente foi adquirindo. Então, dia 5 de agosto, sábado à tarde, fica o convite para você. E as vagas são limitadas. Limitadíssimas. Então corre. Então é isso. Boa noite. Um beijo. Gente, eu fiz um vídeo tão legal de você.